E sobre a Coronavac e o potencial das vacinas que nos estão sendo apresentadas, conversamos com um PhD em microbiologia pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, o ICB-USP, Luiz Gustavo de Almeida. Doutor, bom dia e bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Um prazer participar com vocês. Bom, doutor, são muitas questões. Vamos começar aqui a nossa conversa falando sobre a vacina da Coronavac, que tem uma eficácia de 78% em casos leves de Covid-19 e 100% em casos graves. O que essas duas taxas de eficácia querem dizer e qual a importância disso para as pessoas que receberão um imunizante? O que foi apresentado ontem na coletiva de imprensa ali do Butantan, pelo governador, pelo Dimas Covas, foram desfechos secundários do estudo feito aqui no Brasil. Tá? Então, o que a gente viu realmente foram essas faixas ali. O estudo foi baseado numa tabela da OMS que ela vai de 0 até 10, onde 0 são pessoas que não têm nem o RNA do vírus, então não detectou o vírus, e aí de 1 até 3 nessa escala são doenças de casos leves, então doenças bem leves, e aí de 4 e 5 são doenças moderadas, 6, 7, 8 e 9, doenças graves, e 10 é de morte. Então, o que foi apresentado ali foi desses casos moderados e graves, então de 4 até 10, foi que 100% das pessoas vacinadas não tiveram esses quadros graves. Para doenças leves, eles só abordaram aquela faixa que vai de 2 e 3, então faltou um pedacinho ali para a gente ver. E é o que a gente estava esperando ver realmente, que é a eficácia geral. Seria juntar todos esses dados, desde 0 até 10, numa única apresentação, numa única porcentagem. A gente viu depois que numa pergunta de uma da repórter, o Dimas ainda até falou, né, os números totais mesmo. Então daí a gente deu para calcular que a eficácia mesmo da vacina geral seria de 63%, 64%, tá? Então são números importantes que poderiam ter sido melhor divulgado, melhor esclarecido. Mas, claro, são realmente notícias excelentes. A gente vê que uma vacina prevenir que cause doença grave é o que a gente realmente está esperando para que aconteça o mais rápido possível. Doenças moderadas também a gente vai conseguir acompanhar muito bem, e as doenças leves a gente espera que também tenha algum efeito. Então, esse 78% foi disso, das doenças leves. E aí isso significa dizer que diminui o risco de você pegar a doença leve em 78%. Tá? Então, no Brasil, o que a gente tem é que a gente tem um risco geral, pelos números oficiais, de 6% de ser infectado pelo coronavírus, seja você vacinado ou não. Quando você toma a vacina, esse risco de 6% cai 78%. Então, ele chega ali uma média de você ter um risco de ser contaminado de apenas 1,5%, uma coisa assim. Então, isso que significa a eficácia da vacina. É ela te proteger mais do que uma pessoa não vacinada. Então, esses resultados foram apresentados e são muito importantes. E a Coronavac ela é muito boa por conta que ela cai muito bem na nossa rede de distribuição. Ela é muito parecida, a tecnologia é muito parecida com o transporte que a gente faz da vacina de gripe, por exemplo. Então, a gente sabe muito bem como transportar e como fazer. Mais importante do que a vacina também é vacinar as pessoas. Doutor, temos a informação que o Butantan formaliza a Anvisa o pedido para o uso emergencial da Coronavac. Então, a partir de agora, qual que é o prazo? Quais são os próximos passos? A partir de agora, a gente tem que realmente ver quais os dados que a Anvisa vai pedir. Ela estava sendo um pouco mais rigorosa do que até outras agências, e aí alguns especialistas dizem que até foi um rigor muito excessivo para você conseguir aprovar a vacina aqui no Brasil no momento que a gente precisa tanto delas. A gente não quer atropelar nada, mas também não pode ficar com muitos detalhes que vai gerar mais entraves do que auxiliar realmente no que precisa ser analisado. E aí a gente vai ter que pensar, a partir do momento que a Anvisa aprovar realmente, que a gente tem um desafio enorme de vacinar, pelo menos, a gente fazendo as contas aqui, de pessoas que podem tomar a vacina, são 162 milhões de brasileiros. E aí esse desafio é enorme. A gente está vendo os países que estão aplicando a vacina, os Estados Unidos, por exemplo, aplicando 200, 300 mil doses por dia. Parece que é bastante, mas nesse ritmo eles vão demorar quase 2 anos e meio para vacinar metade da população deles lá. A gente tem uma capacidade maior ainda de fazer isso do que os Estados Unidos estão fazendo. Com comparação da vacinação da gripe que a gente teve no ano passado, em março do ano passado. Então, a gente já estava vivendo uma pandemia e a gente conseguia vacinar
mais de 530 mil brasileiros por dia, só nessa campanha de vacinação da gripe. Se a gente fizer um esforço maior ainda, que é o que parece que vai acontecer, a gente vai colocar escolas para vacinar, vai colocar lugares diferentes, que não só postos de saúde, para ter vacinação, a gente consegue ter números melhores do que esse. Então, realmente, o que está faltando é a liderança do planejamento, falar, olha, a gente vai ter essa vacina, vai ser distribuída dessa maneira, tantas doses que a gente tem, cada estado vai receber X doses. Com isso, as secretarias estaduais e municipais sabem o que fazer, vão saber se planejar para saber o que fazer, como distribuir, quais vão ser os grupos prioritários. Então, o estado de São Paulo já mostrou ali o plano estadual de vacinação, tem que bater junto com o plano nacional de imunização, porque vacinação é um bem coletivo, não adianta a gente vacinar poucas pessoas, tem que vacinar realmente o Brasil inteiro, nessa porcentagem de população mínima que a gente precisa para atingir a tão sonhada imunidade de rebanho. Doutor, e me surge uma dúvida, somos aproximadamente 200 milhões de brasileiros. Se a gente tirar dessa conta, a princípio, crianças, jovens de até 18 anos, gestantes e lactantes que não devem ser vacinados neste primeiro momento, nós teríamos que vacinar quantos milhões de brasileiros para ter a pandemia sob controle aqui? Então, a estimativa que a gente faz é levando exatamente, tirando essas pessoas que não podem se vacinar, porque ainda não teve estudos, por exemplo, pessoas menores de 18 anos e grávidas, então isso, e lactantes também. Então, essas pessoas não vão ser vacinadas. Tirando essa população, uma estimativa é que a gente tenha que vacinar 162 milhões de brasileiros, tá? E aí desses 162, a gente tem que fazer uma continha para saber o número mínimo de pessoas que a gente precisa vacinar. E aí isso tem dois fatores super importantes que a gente precisa levar em conta. A eficácia dessa vacina, por isso que anunciar a eficácia geral dela é tão importante, e a velocidade de propagação do vírus. A gente está considerando que uma pessoa que está contaminada transmite até para outras 2 pessoas que são suscetíveis, tá? Então é essa a conta que a gente vai fazer, e a gente também levando em conta daí a eficácia de cada vacina. A do Butantan, se a gente levar em conta essa eficácia de 78%, a gente teria que vacinar 64% dessa população que pode tomar vacina. Então, 64% dessas 162 milhões de pessoas, dá mais ou menos, pelo menos com a gente precisa vacinar, pelo menos, aqui, deixa eu ver, nas minhas contas, 50... Não... Ai, cadê? Me perdi um pouco dos números aqui. Tá aqui. Para o primeiro grupo, a gente teria que imaginar vacinar essas... Então, 78%... desculpa que eu estou me enrolando aqui. 64% dessa população, tá? Então, é esse o número mágico que a gente precisa alcançar. Por isso que a gente precisa fazer uma campanha tão grande. São 64% dessas 162 milhões de pessoas. E aí a gente vai dividir pelas faixas etárias. Então, primeiro vai receber o grupo de risco, são idosos, indígenas, e aí a gente precisa fazer um esforço grande. O ano passado, a gente conseguiu vacinar esse grupo prioritário em 100 dias. Então, a gente pode prever que mais ou menos vai durar durante o ano inteiro, se a gente começar o quanto antes, essa campanha de vacinação. Então, é isso, a gente precisa começar o quanto antes para conseguir fazer com que essas doses, a gente precisa lembrar também que são 2 doses da vacina, então pode demorar um pouquinho mais, mas a gente tem a capacidade disso, porque a gente tem o SUS, que já é super especialista em fazer essa campanha de vacinação tão eficiente. É muita conta, né, doutor? Mas agora eu me perdi um pouco aqui, perdão, imagina. Tá? Eu tenho alguns números daqui, eu dividi em grupos, e aí acabei me atrapalhando um pouco. Não, imagina, foi ótimo. Doutora, a Coronavac será aplicada em 2 doses, mas vamos supor que a pessoa tome a primeira dose e após o intervalo de 2 semanas não volte para receber a segunda dose. Isso pode comprometer a eficácia da vacina? Quais serão essas estratégias de vacinação adotadas? Pode sim, porque a gente não tem esses resultados ainda da Coronavac, mas, por exemplo, a gente tem esse resultado da vacina da Pfizer, que é aquela vacina que tem 95% de eficácia com 2 doses. Os resultados deles, parciais, com uma única dose, essa eficácia cai para 52%. Então, para você ver que daí essas contas vão mudar, essas contas todas bagunçadas que eu acabei de mostrar para vocês, vão mudar de acordo com essa eficácia da vacina. Então, quanto menor a eficácia da vacina, significa que a gente tem que vacinar uma maior população. Então, a gente pode acabar com uma única dose desperdiçando doses, porque, olha, a gente não conseguiu vacinar o número suficiente de pessoas com uma única dose que preveniria que a doença se espalhasse mais, que o vírus se espalhasse mais. Então, isso tem que ser muito bem controlado, e a gente tem o DataSUS para fazer isso, porque daí a pessoa vai ser cadastrada
vai tomar a primeira dose, e aí a gente tem que ter uma campanha de fazer rastreamento dessa pessoa, falar, olha, lembra que você tem que voltar para tomar vacina, lembra que você tem que voltar para tomar a vacina na segunda dose. E aí outro desafio de logística enorme, porque daí a gente vai ter também esses grupos prioritários, vai chegar uma hora que a pessoa que está tomando a segunda dose, uma outra parte desse grupo prioritário vai estar tomando a primeira dose. Então, vai intercalar esses grupos, né? E aí, para a gente ver qual que é o tamanho real desse desafio. Então, é muito importante a gente ter a capacidade, de novo, por conta do SUS, de fazer isso. O DataSUS, ele é fantástico, a gente tem a carteirinha de vacinação ali, mas não fica só no papel, a gente tem tudo documentado. Se a gente entrar, inclusive, na base de dados do DataSUS, a gente consegue ver quantos brasileiros foram imunizados, quantas vacinas foram aplicadas, quantas vacinas foram compradas. A gente sabe fazer muito bem esse rastreamento de contato das pessoas e aplicar a vacinação, o que é o mais importante. Mas é isso, por isso que a gente precisa saber muito bem a eficácia real das vacinas, geral da vacina, para planejar esse mínimo de pessoas que a gente precisaria vacinar. Bom, doutor, agora o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, assinou um contrato com o Instituto Butantan para o fornecimento de 100 milhões de doses da Coronavac. Esse anúncio finalmente nos dá maior confiança de uma estratégia nacional, coordenada e eficaz de vacinação contra a Covid-19, ou ainda há pontos que nos deixam em dúvida? Eu quero adicionar também uma informação que acaba de chegar para a gente, que o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, diz ter compromisso de comprar 3,2 milhões de doses de vacina e ele quer começar a aplicação no mesmo dia que São Paulo, ou seja, dia 25 de janeiro. Para esses grupos prioritários que a gente vai começar a vacinar, a gente não precisa pensar naquele número total dos 162 milhões de brasileiros que eu estava fazendo as contas. A gente vai pensar no número menor, que são os agentes de saúde, são grupos de maiores de 60 anos e indígenas. Então, perfeito, esse número de doses já vai ajudar a gente a começar a vacinar essas pessoas. Aqui no estado de São Paulo, e agora vou tomar cuidado para falar um pouco mais com calma, e aí falando dos números daqui de São Paulo, para 2 doses, a gente conseguiria vacinar todas essas pessoas, todo mundo do estado de São Paulo, em 399 dias. Para esse grupo prioritário, em 2 meses a gente consegue fazer isso, com essas vacinas que já está aqui em São Paulo, com essas 10 milhões de doses que está aqui em São Paulo. Então, é uma questão realmente de a gente distribuir para os locais e proporcionalmente para cada estado. Então, São Paulo, claro, ele tem uma população maior, ele tem uma população de idosos maior, de agentes de saúde maior, a gente precisa de mais doses. Essas 10 milhões de doses que está aqui em São Paulo, a gente conseguiria, em 2 meses, fazer essa campanha de vacinação para esse grupo menor. 2, 3 meses, que foi realmente quanto a gente demorou para fazer a vacinação da gripe. Sempre comparando com esses números da gripe, porque é a última campanha de vacinação eficiente que a gente teve. A gente pode fazer melhor, a gente pode fazer pior, dependendo de como tiver essa logística. Seringas, pessoal, a gente tem que lembrar também que quem vai aplicar as vacinas é o pessoal que está trabalhando desde o começo de março, não passou Ano Novo, não passou Natal com a família. Então, a gente, de novo, tem que levar em conta esses profissionais, essa parte mais humana, fora esses números frios e atrapalhados que eu mostrei para vocês, tem esse fator humano também. Então, a preocupação do governador do Rio de Janeiro é válida também para começar a vacinar esses grupos prioritários, que é o mais importante. A gente está vendo, as pessoas que estão morrendo mais são desses grupos, as pessoas que estão mais expostas é o grupo do pessoal de saúde. Então já é incrível a gente começar a vacinação o quanto antes para esse grupo prioritário. Para as pessoas que ainda não estão nesse grupo, é só ter calma. A gente não vai pular carnaval no ano que vem, calma, tá chegando, mas é isso, a gente tem que, quanto antes, começar a vacinar essa população de risco. Muito bem, doutor. E recentemente falamos bastante sobre as mutações do coronavírus. É como se fosse a velocidade de uma luta entre o vírus e a ciência. Agora temos a notícia que a vacina da Pfizer pareceu funcionar contra uma mutação-chave nas novas variantes altamente transmissíveis do coronavírus. Explique isso melhor para a gente, doutor. A mutação em vírus acontece o tempo todo. Para nossa sorte, o coronavírus ele não é tão mutável quanto o vírus da gripe. Por isso que a gente tem que tomar vacina da gripe todo ano. O bicho ele muda o tempo inteiro muito rápido. O do coronavírus ele está mudando tão rápido porque ele está se espalhando em muitas pessoas. Então, muitas pessoas, cada vez que ele faz uma cópia do material genético dele, tem alguns errinhos que saem ali. Imagine você digitando um texto, copiando esse texto toda vez. E aí, de vez em quando, aparece um errinho ali e passa a mensagem. E aí, essa mensagem pode causar algumas mutações benéficas ou mutações neutras no vírus, que não vai mudar nada nele.
Essas mutações que estão acontecendo, que está parecendo que está deixando o vírus mais transmissíveis, é realmente naquela proteína spike, naquela proteína S. Então, é um pedacinho ali que teve uma modificação, que daí permite com que o vírus possivelmente infecte mais rápido as células das pessoas. Então, em menos tempo, ele consegue entrar na célula, começar a se replicar, passar para outras células, começar a se replicar mais rápido. Então, é isso que deve estar acontecendo lá. Para nossa sorte, essas vacinas, nossa sorte e avanço da ciência, essas vacinas, a gente tem que imaginar que a proteína spike ali do vírus não é uma coisa só pequenininha. Imagina como se fosse um galho de uma árvore, tá? Então tem uma ponta ali, nesse galho da árvore, e tem todo o resto dele. Os anticorpos que a gente produz quando a gente tem uma vacina eficiente, ela pode pegar em qualquer lugar desse galho. Não é a única pontinha ali, não é só na base. Então, por mais que tenha uma modificação na pontinha dessa base, dessa pontinha desse galho, na pontinha dessa proteína, a gente vai ter outros anticorpos que vão conseguir se acoplar nas outras partes dessa mesma proteína. Por isso que essa vacina da Pfizer é tão eficaz com diversas variantes do vírus. A gente treina o nosso sistema imunológico para criar várias proteções contra diversas partes dessa proteína. Então, uma modificação numa ponta não significa que a vacina não vai funcionar. Porque daí, os anticorpos que a gente treinou, e agora a gente tem a memória desses anticorpos, pode ser que pegue em outro lugar da proteína que é tão importante quanto para evitar que o vírus entre na célula. Por isso que eles já testaram, estão testando, vão testar provavelmente nessa variante também, e anunciar esses resultados. Olha, nossa vacina funcionou com essa mutação que é mais transmissível por conta disso. A gente viu que a produção de anticorpos de outras cascatas de imunológicas ali no sistema imunológico, que a gente não precisa entrar em detalhe, mas que a gente conseguiu fazer uma resposta mais geral para o vírus do que uma pequena mutação vai fazer. Então, provavelmente, todas as outras vacinas vão conseguir também ter uma eficácia boa contra essas variantes do vírus, contra essas linhagens novas. Doutor, inclusive o Brasil tem um caso de reinfecção do novo coronavírus com uma variante encontrada na África do Sul, tá? A paciente é uma mulher de 45 anos, moradora de Salvador e sem registro de comorbidades. Isso acende um alerta para nós, doutor? Quais são os cuidados? Vamos reforçar aqui os cuidados que ainda devem ser tomados por todos nós. Mesmo depois que a gente tomar a vacina, a gente vai ter que manter essas atitudes não farmacológicas, não vacinais, de lavar as mãos, de usar máscara, de evitar a aglomeração. Por conta disso, as vacinas não são bala de prata. A gente tem uma porcentagem de chance, por mais que ela seja muito menor do que uma pessoa não vacinada, as pessoas vacinadas têm uma porcentagem, sim, mínima, de ser ainda infectada por um vírus, tá? Independente da variante dele. Então, não é uma mágica, não é uma bala de prata, tomei a vacina, tô livre, beleza, vamos embora. O legal, o ideal é que a gente transformasse realmente o que o Butantan anunciou ali, que a gente não tivesse mais casos graves de doença, que pessoas parassem de morrer e que daí finalmente ela se transformasse numa gripezinha mesmo, que daí a gente, por mais que tenha alguns casos ainda acontecendo, a gente tem espaço suficiente em hospitais para cuidar dessas pessoas, a gente tem o conhecimento de como tratar essas pessoas de casos leves, de casos graves também, então é só realmente a gente diminuir esse espalhamento do vírus e diminuir casos de doenças graves. Então, essas vacinas estão vindo realmente para enfrentar isso. E aí, seja para qualquer variante, a gente, pelo que eu falei agora, as vacinas, por diferentes técnicas, a do Butantan é bem diferente do que a vacina da Pfizer, mas produz uma resposta imunológica interessantíssima também. Então, essas vacinas vão ajudar a gente a combater o vírus. Elas não vão ser a única arma, deu certo, acabou, vacinou, pronto. A gente vai continuar. Pode ser que o vírus continue, como a gente chama de endêmico, como é o vírus da gripe, ele continue aqui todo ano, por alguns anos. Então a gente vai ter que monitorar isso e é só o tempo que vai dizer. Mas não significa que tomou a vacina está liberado. A gente vai continuar tomando as medidas de precaução, máscara, distanciamento social, lavar muito bem as mãos, álcool em gel a partir do momento que você pegou em alguma outra superfície. Super legal, continua fazendo isso, para evitar que o vírus continue circulando na população, adquirindo novas mutações, que daí pode ser sim que ele escape da vacina. Então, quanto antes a gente impedir a transmissão do vírus. Muito bem, nós conversamos com o PhD em Microbiologia pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, o ICB-USP, Luiz Gustavo de Almeida. Muito obrigada. Obrigado, tchau, tchau, fico sempre à disposição.